Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa aula 6, nossa sexta aula de Termodinâmica 1. Hoje nós encerraremos, né, o conteúdo específico, né, do capítulo 2, né, nosso capítulo que a gente está abordando, apresentando a primeira lei da termodinâmica. Hoje nós veremos, né, as últimas duas aplicações, né, da primeira lei da termodinâmica em situações, né, de processos adiabáticos reversíveis e para processos isotérmicos, né, conduzidos a temperatura constante. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje, né, fazendo o enunciado, né, do nosso grande exercício de termodinâmica que nós resolveremos, né, na nossa próxima aula, na nossa aula 7 aqui do nosso curso, né, fechando, né, esse capítulo 2 e sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, falando, né, sobre processos adiabáticos reversíveis, e aqui eu coloco para vocês um conceito bastante importante, né, que vai nos acompanhar, né, até o final do curso, né, e será um dos tópicos, né, um dos conceitos mais importantes do capítulo 3, né, onde nós falaremos, né, apresentaremos a segunda lei da termodinâmica e o conceito de máquinas térmicas, né, então, dando fechamento, né, do nosso curso de termodinâmica aplicada a 1. Esse conceito de reversibilidade ele é fundamental, né, onde a termodinâmica ela é aplicada, né, onde ela tem, né, uma consistência conceitual, né, totalmente embasada. E nós veremos lá no nosso capítulo 3, né, que esse conceito de reversibilidade está associado a se realizar, né, um certo processo reversível, né, passando por condições de equilíbrio termodinâmico. Mas isso vai ficar mais claro, né, quando nós falarmos de novo, né, sobre reversibilidade no nosso capítulo 3. Então, vendo essa terceira aplicação, recordando, né, o conceito de um processo adiabático, possivelmente vocês viram em Física 2. Então, nesse tipo de processo adiabático, olhando aqui nossas notas de aula, não existe troca de calor entre o sistema e o seu ao redor, né, em volta do sistema. Então, a gente pode dizer que Q, o valor de Q, do calor, né, ele é igual a zero. Então, esse termo, né, da primeira lei da termodinâmica, ele é suprimido, né, porque ele é igual a zero. Então, a variação da energia interna, dU, ela simplesmente será igual a menos d de W, a variação do trabalho realizado ou sofrido. E aí nós vimos, né, que eu posso, né, descrever, né, a variação da energia interna, né, pelo conceito de calor específico a volume constante, também, né? Então, nós vimos, né, que o nosso dU é igual a CV dt. Então, fazendo a igualdade, né, do meu dU, né, em um processo adiabático reversível, que é igual a menos d de W, né, o meu dU vindo, né, de uma consequência do conceito de calor específico, fazendo essa igualdade, nós sabemos que CV dt ele será igual a menos d de W. E aí, como a gente está tratando aqui, né, de um curso de gases ideais interessado em processos de expansão e compressão desses gases ideais, eu vou imaginar que esse trabalho é um trabalho mecânico. Então, o meu menos d de W, ele simplesmente é igual a menos o produto PDV. Então, para um mol de um gás ideal, né, N é igual a 1, voltando à nossa lei dos gases ideais, PV igual a nRT, N será igual a 1. Então, PV igual a RT. A pressão ela pode ser descrita como sendo a razão entre RT sobre V. E aí, substituindo a pressão, né, descrita pela lei dos gases ideais, aqui no meu produto PDV, nós temos que CV dt ele é igual a menos RT dV sobre V. E aí, essa equação é uma equação integrável, né? Então eu posso integrar, né, tanto dt como a minha razão dv sobre v entre um ponto inicial, né, entre um estado inicial 1 e um estado final 2, né? Então eu vou ter, né, do meu lado esquerdo da equação, né, essa integral aqui de cv dt, jogando t, né, aqui para baixo do denominador, né, do dt. Então eu vou ter dt sobre t, né, do lado esquerdo, e dv sobre v do lado direito da equação. Então, eu vou ter, a gente sabe, né, que a integral de 1 sobre t é o logaritmo neperiano. Então, eu terei, né, que cv
vezes ln de T2 sobre T1, ele é igual a R que multiplica ln de V1 sobre V2. Aí, no caso, houve uma inversão, né? Não é V2 sobre V1, porque simplesmente eu joguei o sinal negativo para dentro do meu logaritmo, e aí eu tenho essa inversão, né, da razão, do argumento, né, que eu tenho dentro do meu logaritmo neperiano. Eliminando, né, exatamente esse meu logaritmo neperiano, né, eu tenho dos dois lados, eu posso eliminar. Então, eu vou ter, né, que a razão, né, T2 sobre T1 elevado a CV, ela será igual, né, à razão de V1 sobre V2 elevado a R, que é a nossa constante universal dos gases. Jogando CV, meu expoente CV do lado esquerdo da equação para o lado direito da equação, ele entra no denominador. Então, T2 sobre T1, ele será igual à razão V1 sobre V2 elevado a R dividido por CV. E aí nós vimos na aula passada, né, vamos usar essa relação, né? Essa diferença CP menos CV ela é igual a R para um gás ideal. Então, descrevendo, né, o meu expoente R sobre CV, CP sobre CV, vamos dividir aqui o meu CP menos CV igual a R, vamos dividir todo mundo por CV. Então, eu vou ter CP sobre CV menos CV sobre CV igual a 1, igual a R sobre CV. Então, esse nosso expoente aqui, R sobre CV, ele é igual a razão CP menos CV menos 1. Vou chamar, né, CP sobre CV de gama, né? Então, nós temos que R sobre CV é igual a gama menos 1. Então, substituindo, né, o meu R sobre CV por gama menos 1 aqui na minha igualdade, teremos que T2 sobre T1 ele é igual a V2, desculpa, a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1. Então, da lei dos gases ideais, né, a gente sabe isso, né, a gente sabe, né, que T2 sobre T1, né, ele é igual, né, ao produto pressão vezes volume, né, para o ponto inicial 1 e para o ponto final 2. Né, então, T2 sobre T1 é igual a P2 V2 relacionados ao ponto final sobre P1 vezes V1 relacionado ao ponto inicial. Então, se eu jogo, né, o meu volume para o lado direito da minha equação, né, então, essa igualdade aqui ele é igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1, né, esse trecho aqui, essa expressão, né, que já estava definido antes. Então, T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1, mas se eu jogo V1, V2 para o lado direito, ele vem para o denominador. Se eu jogo o V1 para o lado direito da minha equação, ele vai para o numerador, ele sai aqui do denominador e vai para o numerador, como eu estou indicando aqui com o meu cursor. Então, é como se eu estivesse multiplicando, né, o meu V1 sobre V2 elevado a gama menos 1 por um outro V1 sobre V2. Então, nessa multiplicação, né, com o mesmo argumento, né, você soma, né, os expoentes. Então, você tem gama menos 1 mais 1, e aí fica somente um expoente gama. Então, P2 sobre P1 ele é igual a V1 sobre V2 elevado a gama. Sabendo que gama, né, ele está associado, né, ele é igual a CP menos CV de uma forma geral, quer dizer, tanto para os gases ideais quanto para qualquer tipo de substância ou material. Então, olhando de forma multiplicativa, né, a gente vê, né, que P2 vezes V2 elevado a gama ele é igual a P1 vezes V1 elevado a gama, e aí, na realidade, que você tem um produto, né, PV elevado a gama, né, isso é uma constante. Então, é interessante, né, olhando aqui esse nosso gráfico, pressão vezes volume, né, a gente está definindo uma coisa muito, muito interessante nesse espaço, né, onde você expande e comprime um gás. Né, que se eu faço um processo adiabático, de forma reversível, né, eu conheço a trajetória matemática, né, dessa expansão ou dessa compressão. Ela tem que obedecer uma curva, né, que tenha, né, como expressão PV elevado a gama igual a uma constante, que é o que a gente está vendo aqui, né, partindo do nosso ponto inicial e indo aqui para o nosso ponto final.
Comparativamente, a gente vai explorar isso também daqui a 2 minutinhos, né, quando nós falarmos do processo isotérmico reversível, né? Esse caminho que é percorrido por uma isoterma, ele também é conhecido, né? Então, se no caso, né, de uma curva diabática, né, de um processo diabático, essa trajetória é igual a P vezes V elevado a gama, no caso, né, de um processo isotérmico, eu simplesmente tenho que PV é igual a uma constante. Então, essa é uma questão bastante poderosa, né, que vocês podem guardar aqui no bolso de vocês, no sentido assim, isso é uma coisa que vocês podem guardar, né? Quer dizer, se é pedido, né, para vocês realizar uma determinação, né, de parâmetros termodinâmicos em qualquer expansão isotérmica reversível, ele sempre obedecerá uma curva PV igual a constante. E aí, da mesma forma, né, vocês já sabem isso, né? Quer dizer, e podem guardar isso, vocês não precisam demonstrar no caso, né, de uma prova, que não é nem o caso do nosso curso, né? Isso é uma questão que termodinamicamente é conhecida. Se você faz, né, e vocês estão conhecendo agora nesse momento, né, se você faz, né, um processo de expansão adiabática reversível, essa expansão obrigatoriamente ela percorre uma trajetória, uma curva P vezes V elevado a gama. E isso é uma coisa muito poderosa e totalmente geral, né, de aplicação dessas consequências, né, da aplicação da primeira lei da termodinâmica. E aí, fechando aqui o nosso capítulo 2, né, o nosso último conceito, né, que nós veremos aqui no capítulo 2, né, da nossa primeira lei da termodinâmica, é justamente aplicá-la, né, para um processo isotérmico reversível. E aí a gente sabe, né, que para um processo isotérmico, né, isotérmico é a mesma temperatura, ou seja, dt igual a zero. E aí, lá pela definição, né, de du, né, que nós vimos como uma consequência da capacidade térmica, né, du é igual a cv dt. Como eu não tenho variação de temperatura, meu dt é igual a zero, a variação da energia térmica, interna em um processo isotérmico, ela sempre será igual a zero. E aí, né, por consequência da primeira lei da termodinâmica, né, nós temos que a variação do calor d rho de W ela é igual à variação do trabalho, desculpa, a variação do calor d rho de Q ela é igual à variação do trabalho d rho de W. Então, d rho de Q é igual a d rho de W. Olhando, né, o meu trabalho mecânico, né, de expansão de compressão de um gás ideal, né, eu tenho que esse meu d rho de W é igual a PDV. E aí, usando, né, a minha lei dos gases ideais, né, PV igual a nRT, usando para N para um único mol, né, de um gás, né, eu vou ter, né, que P vezes dV é igual a RT dV sobre V. E aí, de novo, né, eu posso integrar, né, os dois lados entre um ponto inicial 1, entre um estado inicial 1 e um estado final 2. E aí nós temos, né, que calor é igual a trabalho, W é igual a Q, né? Isso será igual a RT ln de V2 sobre V1 igual a RT ln de P1 sobre P2. Então, essa aplicação é uma aplicação bastante importante, né? E é totalmente geral, né? Isso também é uma informação que vocês podem guardar, né? Se num problema, no exercício é pedido, calcule e determine a variação da energia interna no processo isotérmico reversível. Delta U é igual a zero. Por quê? Porque a variação da temperatura é zero, né? Nenhuma, né? Então dt é igual a zero. E outra questão, né, se é pedido, né, para calcular o trabalho ou o calor ou os dois, né, no momento que você determina um, automaticamente você tem o outro, porque você sabe que nesse caso o trabalho realizado e o calor produzido eles serão sempre iguais num processo isotérmico reversível. Então, essa é uma mensagem bastante importante e bastante útil, né, para a resolução de problemas, como vocês estão resolvendo já na lista de exercícios. Então, aqui a gente fecha, né, o nosso capítulo 2, né, com a apresentação da primeira lei da termodinâmica e as suas aplicações. Você já tem condições de resolver todos os exercícios da nossa primeira lista de exercícios, né, que vale como uma primeira nota de vocês. Nós teremos, para a segunda parte, né, do curso,
uma segunda lista de exercícios, né, que será a segunda nota de vocês, né, referente ao capítulo 3, né, e ao capítulo 4, né, do nosso curso. Você já tem condições de resolver todos os exercícios enfim, nós teremos já no nosso próximo encontro, né, será um encontro para tirar dúvidas, né, de todo o capítulo, né, das últimas 3 aulas, da aula 4, 5 e 6, e de quaisquer outras dúvidas que vocês tenham, até em relação à lista de exercícios, né, que deverá ser entregue na data combinada. E antes de encerrar a aula de hoje, né, vou fazer o enunciado com vocês, né, do nosso grande exercício de termodinâmica, né, de aplicação, né, da primeira lei da termodinâmica. E esse exercício, né, ele vai tomar a nossa próxima aula toda, na nossa aula 7, né, depois da nossa aula de tira dúvidas, né, e esse exercício ele é dividido em 2 partes. Então, na primeira parte, né, nós faremos, né, uma expansão de um gás ideal, né, de 2 formas, adiabaticamente e isotermicamente. E aí nós calcularemos, né, ΔU, calor, trabalho, ΔH. A gente vai calcular todas as grandezas de energia, né, associadas, né, à primeira lei da termodinâmica. E na segunda parte a gente vai comprovar, né, essa propriedade, que é uma propriedade fundamental aqui das funções de energia termodinâmica, né, é que, tirando calor e trabalho, todas as outras funções de energia, né, elas têm comportamento, né, de função de estado termodinâmico. Então, na segunda parte do problema, a gente vai ver enunciado aqui agora, né, nós vamos realizar 5 processos distintos, né, entre um ponto inicial e um ponto final, que originalmente, na primeira parte do problema, será exatamente o processo adiabático que nós faremos, né? E aí, nesses 5 diferentes, né, processos que serão propostos, né, nós veremos, né, que, no final das contas, literalmente falando, né, nós chegaremos ao mesmo valor de variação da energia interna que já tinha sido previamente calculado, né, reforçando, né, comprovando o caráter, né, de função de estado termodinâmica para a energia interna de um sistema. Então, vamos aqui no nosso enunciado. Então, 10 litros de um gás monoatômico ideal a 25 graus Celsius e 10 atm de pressão são expandidos a uma pressão final de 1 atm. A capacidade molar térmica, e aí vem uma pegadinha, né? O que é isso, né? Capacidade molar térmica. No fundo, é o calor específico, né? O meu C pequeno, do gás a volume constante, ele é CV igual a 3 meios de R. E é independente da temperatura. Então, o que o problema ele pede? Então, essas são as nossas condições do problema. Essa é uma coisa que nós exercitaremos, né, nesse problema, né, nessa resolução, né? Qual é o passo a passo, né, para a resolução de um problema de termodinâmica, né? Então, é muito importante essa leitura, né, das informações, né, que estão contidas no enunciado e essas informações já serem colocadas, né, num gráfico pressão versus volume, né? Além, né, de você ter uma informação mais direta, né, do que o enunciado do exercício, né, ele está apresentando para vocês também são mais capazes de determinar mais diretamente, né, o que está faltando a calcular, e a gente vai exercitar isso na nossa próxima aula. Então, o que o nosso problema ele está pedindo? Nessa primeira parte, né? Calcular o trabalho realizado, o calor absorvido e a variação da energia interna, U, e da entalpia H para o gás se o processo é realizado de 2 formas diferentes. Primeira forma, isotermicamente e reversivelmente, e a segunda forma, adiabaticamente e reversivelmente. Então, a gente vai calcular ΔU, ΔH, calor e trabalho para esses 2 processos, isotérmicos e reversíveis, e um processo adiabático e reversível. Então, vamos para a segunda parte desse problema, que é um exercício bastante interessante, né? Então, acompanhando aqui nas nossas notas de aula, né? Determinado o estado final do gás após a expansão adiabática reversível, verifique que a mudança da energia interna, o meu ΔU, né,
para o processo é independente do caminho entre os pontos iniciais, entre o estado inicial e final, nas seguintes situações. Então, a gente já vai sair da primeira parte do problema, do exercício, já tendo, né, determinado o ΔU para o processo isotérmico e o ΔU para o processo adiabático. Vocês até, né, pelo final da aula de hoje, vocês já sabem qual é o valor desse ΔU no processo isotérmico. Não vou aqui adiantar para vocês, mas a gente acabou de comentar sobre isso. Mas vocês terão também, né, nós teremos também calculado, né, esse ΔU para um processo adiabático irreversível. Então, a gente vai pegar esse valor e vamos comparar esse valor a esses 5 processos que estão listados aqui. E a gente vai fazer essas 5 trajetórias, né, e realizar esse cálculo do ΔU. Então, qual é o primeiro processo sugerido? Uma sequência de 2 processos. Um processo isotérmico seguido por um processo a volume constante. Segunda proposta, né, de processo, que aí inverte, né? Um processo a volume constante seguido de um processo isotérmico. Então, a gente vai mostrar, né, que a ordem, né, de realização, né, de um tipo de processo não muda de forma alguma, né, o valor, né, da variação da energia interna. Terceiro processo proposto. Um processo isotérmico seguido por um processo a pressão constante. Então, mudamos aí a característica do segundo processo. Trocamos de processo a volume constante para um processo a pressão constante. Quarto processo sugerido. Um processo a volume constante seguido de um processo a pressão constante. E o último processo, que eu vou deixar para vocês, no final das contas, calcularem, né, que é justamente a inversão. Um processo a pressão constante, em relação ao número 4, né? Um processo a pressão constante seguido por um processo a volume constante. Então, a gente abre, né, depois da nossa aula de tira dúvidas, né, que será a nossa próxima aula, a gente abre a nossa aula número 7, resolvendo esse exercício, né, as 2 partes do exercício. Ele é muito interessante. Ele é um exercício que permite recordar todo o conteúdo que nós vimos aqui no capítulo 2. E, além disso, né, a gente vai estar reforçando, né, esse conceito de variável de estado termodinâmico, que é uma característica fundamental e importante na termodinâmica de uma forma geral. Então, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. Tenham um bom resto de dia e nos encontraremos na nossa aula número 7 de termodinâmica, que será a nossa próxima aula. Até lá!